Imagine uma criança deitada em sua cama no silêncio da noite, os olhos fixos no vazio, os lábios murmurando palavras quase inaudíveis, como se alguém a ouvisse, mas não havia ninguém lá, ou pelo menos ninguém que pudesse ser visto. No início parecia inocente, apenas uma criança falando sozinha, até que os sussurros começaram a mudar de tom. Perguntas estranhas, respostas impossíveis e uma presença que se tornava mais forte a cada noite. O que realmente estava sentado ao lado dela, escondido na escuridão? O som que acordou Laura não foi o choro de um recém-nascido ou o rangido da casa antiga, mas sim o sussurro suave e melódico de seu filho de 5 anos, Léo. Vindo da babá eletrônica, o som era uma cantiga infantil, mas cantada em dueto. Uma voz fina e infantil, a de Léo, e outra, um pouco mais grave, rouca, como o raspar de folhas secas no asfalto. Laura olhou para o relógio. 3h07 da madrugada. Ao lado dela, Marcos dormia profundamente. O coração dela acelerou, um tambor desgovernado no silêncio do quarto. Ela aumentou o volume do aparelho. E a segunda voz ficou mais nítida, paciente, ensinando a letra de uma canção que ela nunca tinha ouvido. O medo, frio e cortante, a envolveu. Não era a primeira vez. Há semanas, as madrugadas eram preenchidas pelas conversas de Léo com seu amigo do armário, o Senhor Risonho. Marcos insistia que era uma fase, a imaginação fértil de uma criança solitária. Mas aquela voz não era imaginação. E o medo se transformou em terror quando, ao passar pelo corredor para chegar ao quarto do filho, ela sentiu um arrepio glacial vindo do quarto de hóspedes. A porta que eles nunca usavam estava fechada, mas por baixo dela, uma corrente grossa e enferrujada se estendia, presa a um cadeado pesado. Uma corrente que eles definitivamente não haviam colocado ali. O que você faria se ouvisse uma voz desconhecida conversando com seu filho no meio da noite? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias de terror baseadas em fatos reais, já se inscreve no canal. Deixa o seu like para fortalecer. Compartilha com aquele amigo que também adora um bom mistério e ativa o sininho, para não perder nenhum capítulo desta história arrepiante. Na manhã seguinte, a luz do sol parecia uma fraca tentativa de dissipar a escuridão que se instalara na mente de Laura. Durante o café da manhã, ela observou Léo. Ele desenhava em uma folha de papel com uma concentração quase febril. Eram 2 bonecos de palito, um pequeno, sorridente, e outro alto, desengonçado, com braços longos demais e um sorriso que se estendia de uma orelha à outra, preenchido por dentes afiados. "Somos eu e o Senhor Risonho", disse o menino, com uma naturalidade que fez um calafrio percorrer a espinha de Laura. Ela tentou soar casual. "E onde o Senhor Risonho mora, meu amor?" Léo apontou com o lápis de cera preto para o teto, na direção do quarto de hóspedes. "Lá em cima, ele não gosta de visitas." O sangue de Laura gelou. Ela e Marcos subiram juntos para o corredor do 2º andar. A corrente ainda estava lá, fria e sólida sob seus dedos trêmulos. Marcos, um homem prático e cético, forçou o cadeado com um alicate, o metal antigo gemendo em protesto. A porta se abriu com um rangido agudo, revelando um quarto mergulhado na penumbra e coberto por uma fina camada de poeira. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como fantasmas adormecidos. Não havia nada fora do lugar, exceto por uma pequena cadeira de balanço no canto, que se movia lentamente para frente e para trás, como se alguém tivesse acabado de se levantar. E no chão, ao lado da cadeira, um único e pequeno sapato de criança, de um estilo que não era fabricado há décadas. A descoberta no quarto de hóspedes abalou a convicção de Marcos.
A fase da imaginação fértil agora tinha um nome, um lugar e um vestígio físico. As noites se tornaram um exercício de vigília e pavor. Eles se revezavam, sentados na poltrona do corredor, ouvindo os sussurros que emanavam do quarto de Léo. As conversas estavam mudando. A voz do Senhor Risonho não era mais paciente. Havia um tom de insistência, de comando. Ele ensinava Léo a fazer coisas que uma criança de 5 anos não deveria saber. Uma noite, Laura ouviu o amigo invisível descrever com detalhes perturbadores o interior da casa dos vizinhos, mencionando objetos e rotinas que eram impossíveis de saber. O medo deu lugar a uma paranoia crescente. Eles instalaram câmeras no quarto do menino. A primeira noite de gravação foi a pior. As imagens mostravam Léo sentado na cama, conversando com o espaço vazio ao lado de seu armário. A certa altura, ele se levantou e caminhou até a parede. Com o dedo, começou a desenhar um símbolo estranho, uma espécie de espiral com um ponto no centro. Enquanto desenhava, a luz do abajur piscou freneticamente e a temperatura do quarto, visível no monitor, caiu 10 graus em questão de segundos. No áudio, a voz do Senhor Risonho era clara, um sussurro áspero que dizia: "Logo, muito logo, você vai abrir a porta para mim. E então poderemos brincar para sempre." Você acredita que entidades podem se comunicar com crianças? Já teve alguma experiência parecida? Conte sua história nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar o desfecho desta história, curtir o vídeo se estiver gostando do suspense, compartilhar com seus amigos corajosos e ativar as notificações para ser o primeiro a saber o que vai acontecer. Desesperados, Laura e Marcos buscaram ajuda. Um psicólogo infantil sugeriu que Léo poderia estar lidando com estresse ou ansiedade, manifestando seus medos através de um amigo imaginário complexo. A explicação parecia lógica, reconfortante, mas não se encaixava na queda de temperatura, na voz gravada, na corrente que aparecera do nada. Aconselhados por uma amiga da família, eles decidiram procurar uma médium, uma mulher idosa chamada Dona Iris, que vivia numa casa afastada da cidade. Ao entrarem na pequena sala de estar de Iris, o olhar da mulher se fixou imediatamente em Léo, que se escondeu atrás das pernas de Laura. A médium não fez perguntas, apenas fechou os olhos e, após um longo silêncio, começou a falar com uma voz cansada. Ela descreveu a história da casa. Décadas atrás, um menino chamado Tomás morava ali, um menino solitário, que sofria nas mãos de pais abusivos. Ele era frequentemente trancado no quarto de hóspedes como castigo, às vezes por dias. Numa dessas ocasiões, ele não sobreviveu. "Ele não está sozinho", disse Dona Iris, abrindo os olhos úmidos. A raiva e a solidão dele criaram algo, um eco, uma sombra. Ele chama a si mesmo de Senhor Risonho, porque era a única coisa que Tomás queria ouvir, o som de risadas. Mas a alegria que ele busca é perversa. Ele quer um amigo para brincar no escuro, para sempre. E ele escolheu Léo. As palavras de Dona Iris solidificaram o terror. Não era a imaginação de Léo. Era o eco de uma tragédia, uma presença faminta que agora assombrava sua casa e seu filho. A médium lhes deu instruções. Eles precisavam purificar a casa, mostrar à entidade que Léo não estava sozinho e que eles não tinham medo. Naquela noite, armados com incenso, sal grosso e uma fé recém-descoberta, eles começaram o ritual. Marcos e Laura entraram no quarto de Léo, onde o menino dormia um sono agitado. O ar estava pesado, gelado. Ao acenderem o incenso, o armário, a fonte da presença, começou a tremer violentamente. A voz do Senhor Risonho explodiu no quarto, não mais um sussurro, mas um grito de fúria e desespero que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. "Ele é meu amigo. Vocês não podem tirá-lo de mim."
As luzes piscaram e se apagaram, mergulhando o cômodo na escuridão total. Laura gritou, agarrando Léo, que acordara assustado. Marcos, com as mãos trêmulas, tentava acender uma vela. No breve clarão do fósforo, eles viram. Por uma fração de segundo, a figura estava ali, ao lado da cama. Alta, esguia, com braços que quase tocavam o chão e um sorriso grotesco e faminto no lugar onde deveria haver um rosto. Até que ponto você iria para proteger sua família de algo que não pode ver? A fé é suficiente para combater o mal? Deixe sua opinião aqui embaixo. Estamos chegando ao final, então se você ainda não se inscreveu, a hora é agora. Ative as notificações, deixe seu like e compartilhe, porque o último capítulo vai revelar o destino de Léo e sua família. Não havia mais espaço para dúvidas ou ceticismo. A luta era real e pela alma de seu filho. Seguindo o último conselho de Dona Iris, eles sabiam que não podiam simplesmente expulsar a entidade. Ela estava ligada à dor de Tomás. Eles precisavam libertar o menino para que a sombra que ele criou se dissipasse. Na noite seguinte, eles não foram ao quarto com medo, mas com compaixão. No quarto de hóspedes, o antigo cativeiro de Tomás, eles criaram um pequeno altar. Colocaram o sapatinho que encontraram, alguns brinquedos que compraram e acenderam uma vela branca. Não rezaram por proteção, mas por paz para a alma de Tomás. Laura falou em voz alta, seu coração derramando uma empatia que ela não sabia possuir. Ela pediu perdão pelo sofrimento dele, disse que ele não estava mais sozinho e que era hora de descansar. Enquanto ela falava, o ar no quarto começou a aquecer. O frio opressivo começou a recuar. No quarto ao lado, Léo, que estava dormindo, sussurrou uma última vez no escuro, mas sua voz era diferente, serena. Adeus, Tomás. Quando o sol nasceu, a casa parecia mais leve. O quarto de hóspedes não tinha mais aquela aura de tristeza. A cadeira de balanço estava imóvel, e no quarto de Léo, no chão, ao lado do armário, estava o desenho que ele havia feito. Mas agora, o boneco alto, o senhor risonho, não tinha mais seu sorriso grotesco. Em seu lugar, Léo havia desenhado uma pequena lágrima. Eles nunca mais ouviram a voz do senhor risonho. A casa permaneceu em silêncio nas madrugadas. Léo voltou a ser uma criança alegre, suas conversas noturnas substituídas por sonhos tranquilos. Mas Laura e Marcos nunca esqueceram. Eles sabiam que não se tratava de imaginação. O mal pode nascer da dor, e às vezes a única maneira de combatê-lo não é com força, mas com compaixão, trazendo luz à escuridão onde ele se origina. Se inscreva agora no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e ative as notificações. Só assim eu consigo continuar trazendo relatos que a maioria teria medo até de contar.